Vivemos um tempo em que a humanidade avança tecnologicamente, mas se perde espiritualmente. Um tempo em que o conhecimento cresce, mas a sabedoria parece cada vez mais distante. Um tempo em que o ser humano domina a matéria, porém não compreende a própria mente. Muitas pessoas sentem um vazio silencioso, acordam, trabalham, produzem, consomem, dormem, mas, em algum lugar profundo, sentem que a vida deveria ser mais do que isso. É exatamente nesse ponto que surgem as chamadas Cartas de Cristo, não como um livro religioso tradicional, não como um conjunto de dogmas, mas como uma explicação direta, profunda e consciente sobre a existência, sobre quem somos, de onde viemos e por que sofremos. Segundo as cartas, o Cristo não retorna para fundar uma nova religião, ele retorna para corrigir interpretações, para retificar erros, e para revelar verdades que, há 2000 anos, não poderiam ser compreendidas pela mente humana da época. Quando Jesus caminhou pela Palestina, o mundo vivia sob o domínio do medo. Medo de Deus, medo do castigo, medo da punição, medo da exclusão. As pessoas obedeciam não por amor, mas por temor, não por consciência, mas por culpa. Por isso, muitas das verdades mais profundas precisaram ser ditas em parábolas, outras, sequer puderam ser ditas. Segundo as cartas, a missão de Cristo não foi morrer em uma cruz para salvar a humanidade de seus pecados. Essa foi uma interpretação criada posteriormente, para atender necessidades religiosas, políticas e emocionais daquele tempo. A verdadeira missão de Cristo foi revelar a consciência criadora, mostrar que o reino de Deus não está fora, não está no céu distante, não está em templos, mas dentro do próprio ser humano. E aqui surge uma das afirmações mais transformadoras de todo o ensinamento: não existe um Deus que castiga. Não existe um Deus que pune. Não existe um Deus que condena. Existe uma inteligência criadora, uma consciência viva, amorosa, perfeita, que responde exatamente ao que é emitido pela consciência humana. Tudo o que o ser humano vive, experimenta, sofre ou celebra é consequência direta do estado da própria consciência. Essa afirmação não vem para gerar culpa, vem para devolver poder. O ser humano não é uma vítima abandonada em um mundo injusto, mas também não é um pecador condenado. Ele é um criador inconsciente, que precisa tornar-se consciente. As cartas explicam que pensamento não é apenas uma ideia abstrata. Pensamento é energia, emoção é energia em movimento, e a soma dessas energias cria campos que, mais cedo ou mais tarde, se manifestam como experiências concretas. Nada surge do acaso. Nada acontece sem causa. Nada é aleatório na existência. Doenças não surgem apenas no corpo, conflitos não surgem apenas nas relações, guerras não surgem apenas entre países. Tudo nasce primeiro na consciência. Quando uma mente sustenta medo, crítica, ressentimento e separação, essa mente começa a atrair experiências que vibram na mesma frequência. E quando milhões de pessoas sustentam estados semelhantes, forma-se aquilo que as cartas chamam de consciência coletiva desequilibrada. Essa consciência coletiva é capaz de gerar crises globais, colapsos sociais, doenças em massa e ciclos repetitivos de sofrimento. Nada disso é castigo divino, é efeito natural. Assim como uma semente de laranja não pode gerar uma macieira, uma consciência baseada no medo não pode gerar paz. Por isso, o Cristo afirma que as religiões falharam ao ensinar o ser humano a implorar a Deus, mas não a compreender as leis da existência. A oração, quando feita apenas como súplica, pode até gerar alívio momentâneo, mas se a mente permanece crítica, agressiva ou ressentida, o padrão retorna. A verdadeira transformação não acontece pela repetição de palavras, mas pela mudança do estado interno. E aqui entramos em um ponto essencial: o ego humano. Segundo as cartas, o ego não é um erro, não é um pecado, não é algo que precisa ser destruído. O ego é o mecanismo de individualização, é o que permite ao ser humano existir como indivíduo na Terra. O problema surge quando o ego governa tudo, quando a autodefesa se transforma em ataque, quando o desejo se transforma em controle, quando a identidade se constrói sobre comparação, superioridade e medo. Nesse estado, o ser humano se desconecta da consciência criadora, não porque Deus o abandona, mas porque ele mesmo bloqueia o fluxo. As cartas explicam que o amor não é apenas um sentimento, o amor é a força estruturante da existência. Tudo o que existe é sustentado por uma inteligência amorosa. Quando o ser humano se alinha a essa inteligência, a vida flui. Quando se desalinha, surge o sofrimento. Esse alinhamento não acontece por rituais, não acontece por dogmas, não acontece por medo do inferno. Ele acontece por consciência, por percepção, por responsabilidade interna.
Se você está ouvindo este conteúdo e sente que algo dentro de você desperta, se essas palavras fazem sentido para sua alma, eu te convido agora a se inscrever no canal Vozes que Curam, ativar o sininho e compartilhar este vídeo. Assim, esse conhecimento alcança outras consciências prontas para despertar. Seguimos. Cristo afirma que todos os grandes mestres espirituais continuam evoluindo. Não existe estagnação na consciência. A chamada consciência crística não é um título exclusivo. É um estado de ser. É o estado em que o indivíduo compreende que não está separado da fonte, que não vive contra a vida, mas com a vida. Quando esse estado começa a ser alcançado, o medo perde força, a necessidade de controle diminui, e a paz deixa de ser um ideal distante para se tornar uma experiência possível. Essa transformação não acontece de uma vez, ela é gradual, é um processo interno. As cartas não prometem salvação mágica, prometem compreensão. E a compreensão, quando verdadeira, transforma tudo. Este é apenas o início da jornada pelas cartas de Cristo. Nos próximos blocos, vamos aprofundar o que realmente aconteceu no deserto, porque Jesus foi um rebelde, como a consciência cria doenças e curas, o papel do homem e da mulher, e como viver segundo as leis da existência. Permaneça no canal Vozes que Curam, inscreva-se, compartilhe, e siga conosco nessa expansão de consciência. À medida que avançamos na compreensão das cartas de Cristo, torna-se evidente que o ensinamento central não é externo, mas profundamente interno. Não se trata de mudar o mundo à força, mas de compreender como o mundo surge a partir da consciência. Cristo explica que o maior equívoco da humanidade foi acreditar que a vida acontece contra o ser humano, como se forças invisíveis estivessem constantemente testando, punindo ou recompensando comportamentos. Segundo as cartas, a vida não testa, a vida responde. Ela responde de forma precisa, neutra e constante. Responde aos pensamentos sustentados, responde às emoções nutridas, responde às intenções, mesmo aquelas que nunca são verbalizadas. Por isso, duas pessoas podem viver a mesma situação externa e experimentar realidades completamente diferentes. Porque o que define a experiência não é o evento em si, mas o estado interno com o qual ele é recebido. Cristo afirma que a mente humana foi treinada para olhar para fora, para buscar culpados, para buscar salvadores, para buscar explicações externas. Essa postura mantém o ser humano em um estado de dependência espiritual, sempre esperando que algo ou alguém resolva aquilo que só pode ser transformado internamente. As cartas deixam claro que a fonte da vida nunca esteve distante, nunca se ausentou, nunca abandonou a humanidade. O que se perdeu foi a percepção da unidade. Quando o ser humano acredita estar separado da fonte, passa a viver em medo, e o medo gera defesa, a defesa gera ataque, o ataque gera conflito, e o conflito gera sofrimento. Esse ciclo se repete indefinidamente até que a consciência desperte. Cristo explica que o chamado mal não é uma força oposta a Deus, é simplesmente a ausência de consciência alinhada ao amor. Assim como a escuridão não é algo em si, mas a ausência de luz, o sofrimento não é uma criação divina, mas a ausência de alinhamento consciente com as leis da vida. E aqui surge um ponto que confronta profundamente as crenças tradicionais. Não existe julgamento após a morte. Não existe tribunal divino. Não existe condenação eterna. O que existe é continuidade de consciência. O ser humano leva consigo, após o desencarne, o mesmo estado interno que cultivou em vida, as mesmas crenças, os mesmos medos, os mesmos apegos. O céu e o inferno não são lugares, são estados de consciência. Quando uma pessoa vive alinhada ao amor, à compaixão e à responsabilidade consciente, ela experimenta expansão, leveza e clareza. Quando vive em medo, ódio e separação, experimenta restrição, densidade e sofrimento. Nada disso é imposto, é consequência natural. Cristo explica que a Terra é uma escola de consciência, um ambiente onde a individualidade pode se desenvolver, experimentar escolhas, errar, aprender e evoluir. O erro não é condenado, ele é instrutivo. O problema não está em errar, mas em repetir inconscientemente os mesmos padrões, sem reflexão, sem responsabilidade, sem desejo real de transformação. As cartas ensinam que a verdadeira oração não é pedir, é alinhar-se. Orar não é implorar para que algo mude fora, é ajustar o estado interno para que a mudança aconteça naturalmente. Quando a consciência se alinha ao amor, o campo energético muda. As experiências começam a refletir esse novo estado. Isso não significa que desafios desaparecem, significa que eles são vividos com outro nível de compreensão. Cristo não promete uma vida sem dificuldades, promete uma vida com sentido. E o sentido transforma tudo.
Outro ponto fundamental das cartas é a relação entre masculino e feminino, não apenas como gêneros, mas como princípios energéticos. O princípio masculino representa ação, foco, direção. O princípio feminino representa intuição, acolhimento, criação. Quando esses princípios estão em desequilíbrio, tanto no indivíduo quanto na sociedade, surge conflito. A humanidade, segundo Cristo, viveu séculos de desequilíbrio, valorizando excessivamente a ação sem consciência, o poder sem compaixão, a lógica sem sensibilidade. O resultado foi um mundo produtivo, porém emocionalmente adoecido. A cura começa quando o ser humano reconhece o valor do silêncio, da escuta interna, da intuição e do respeito aos próprios ciclos. Cristo afirma que a consciência não se expande pela força, ela se expande pela compreensão. Por isso, crises profundas surgem quando a humanidade resiste à mudança. Elas funcionam como chamados, não como punições, mas como convites ao despertar. Cada crise carrega uma pergunta silenciosa: você continuará vivendo da mesma forma, ou está pronto para mudar? As cartas deixam claro que o futuro da humanidade não está predeterminado. Ele é construído continuamente, pensamento após pensamento, escolha após escolha. Não existe destino fixo, existe direção consciente ou inconsciente. Quando a maioria das pessoas vive reagindo, o futuro se torna caótico. Quando a consciência começa a assumir responsabilidade, novas possibilidades surgem. Cristo afirma que pequenos grupos conscientes têm mais impacto do que grandes massas inconscientes, porque a consciência é expansiva, ela influencia campos maiores. Por isso, cada indivíduo desperto importa, cada mudança interna contribui para o todo. À medida que a consciência começa a se expandir, segundo as cartas de Cristo, o ser humano passa por um período inevitável de desconforto interno. Isso acontece porque velhas crenças entram em colapso, e tudo aquilo que antes parecia seguro começa a perder sentido. Esse momento é frequentemente confundido com crise espiritual, mas, na verdade, trata-se de um processo de realinhamento. Cristo explica que a mente humana se apega àquilo que conhece, mesmo quando esse conhecimento gera sofrimento, porque o conhecido oferece uma falsa sensação de controle. Quando novas verdades surgem, o ego reage, questiona, resiste e, muitas vezes, tenta rejeitar o que ameaça sua estrutura. Por isso, o despertar não é confortável, ele exige honestidade interna. As cartas deixam claro que não é possível viver em alinhamento com a consciência criadora enquanto se mantém pensamentos de julgamento, crítica constante, ódio silencioso ou desejo de superioridade. Esses estados não são punidos, eles simplesmente produzem seus próprios efeitos. Cristo afirma que aquilo que o ser humano mais teme é aquilo que ele ainda não compreendeu. O medo não nasce do desconhecido, nasce da interpretação distorcida do desconhecido. Quando a consciência compreende, o medo se dissolve. Outro ponto profundo abordado nas cartas é a relação entre controle e confiança. O ser humano tenta controlar a vida porque não confia no fluxo da existência, e não confia porque acredita estar separado da fonte. Essa desconexão cria ansiedade, preocupação constante, e a sensação de que algo sempre pode dar errado. Cristo ensina que confiar não é cruzar os braços, é agir sem medo, é escolher sem ansiedade, é viver sem antecipar sofrimento. A confiança nasce quando o indivíduo compreende que a vida não é inimiga, ela é resposta. Quando a consciência se alinha ao amor, a resposta da vida também muda. As cartas explicam que a verdadeira fé não está ligada à crença cega, mas à compreensão consciente. Crer sem compreender gera dependência, compreender gera liberdade. Por isso, Cristo não pede que ninguém acredite nele, pede que compreenda as leis da existência e as experimente na própria vida. Outro ensinamento essencial é sobre responsabilidade emocional. Segundo as cartas, ninguém faz o outro sentir algo, as emoções surgem da interpretação interna que cada indivíduo faz das experiências. Isso não invalida a dor, não nega o sofrimento, mas devolve poder. Quando o ser humano percebe que pode escolher como responder internamente, ele deixa de ser refém do comportamento alheio. Essa compreensão não surge de forma imediata, ela é treinada, é desenvolvida, é cultivada diariamente. Cristo explica que a consciência precisa ser educada, assim como o corpo precisa ser cuidado. Pensamentos não observados se tornam hábitos, hábitos se tornam identidade, e a identidade passa a moldar a realidade vivida. Por isso, o ensinamento das cartas não é místico no sentido fantasioso, é profundamente prático. Ele convida o ser humano a observar o que pensa, o que sente e como reage. Esse auto-observar não é julgamento, é lucidez.
Quando a consciência observa sem condenar, o padrão começa a perder força. Outro ponto revelador é a explicação sobre sofrimento prolongado. Cristo afirma que o sofrimento persiste quando a consciência se recusa a aprender aquilo que a experiência está tentando ensinar. A dor não é inimiga, é mensageira. Ignorar a mensagem prolonga o desconforto. Compreender a mensagem liberta. As cartas também abordam o apego à identidade de vítima. Muitas pessoas, inconscientemente, se apegam ao sofrimento porque ele lhes dá identidade, atenção ou justificativa para não mudar. Cristo afirma que ninguém pode libertar quem ainda não deseja assumir responsabilidade. A libertação não é retirada do sofrimento, é a dissolução da causa interna. Outro ensinamento profundo é sobre o tempo. Segundo as cartas, o tempo não é linear como a mente humana acredita, ele é uma construção da percepção. A ansiedade surge quando a consciência vive no futuro, a culpa surge quando vive no passado, a paz surge quando está presente. O agora é o único ponto onde a consciência pode agir. Cristo ensina que viver no presente não é ignorar o passado nem negligenciar o futuro, é agir conscientemente no único ponto de poder real. Quando a consciência retorna ao agora, o campo interno se estabiliza, a clareza aumenta, e as decisões se tornam mais alinhadas. Esse estado não elimina desafios, mas reduz o sofrimento desnecessário. As cartas deixam claro que o planeta atravessa um período de transição, não apenas ambiental ou social, mas principalmente consciencial. Velhas estruturas entram em colapso porque já não sustentam a expansão da consciência humana. Isso gera medo, confusão e resistência, mas também gera oportunidade. Cada indivíduo que desperta funciona como um ponto de equilíbrio em meio ao caos coletivo. Cristo afirma que não é preciso salvar o mundo, é preciso não alimentar a inconsciência. Quando alguém se recusa a viver no medo, no ódio e na separação, já está contribuindo para a cura coletiva. À medida que esses ensinamentos começam a ser integrados, o ser humano percebe algo fundamental. A verdadeira mudança não acontece quando o mundo externo se organiza, mas quando o mundo interno se aquieta. Cristo explica que a maioria das pessoas vive em constante ruído mental, pensamentos se sobrepondo, preocupações antecipadas, diálogos internos incessantes. Esse ruído impede a percepção da orientação interior, não porque ela não exista, mas porque não há silêncio suficiente para ouvi-la. As cartas ensinam que a intuição não grita, ela sussurra. Quando a mente desacelera, a percepção se amplia, e decisões começam a surgir com mais clareza, menos medo e menos conflito interno. Cristo afirma que a humanidade aprendeu a valorizar excessivamente o fazer, mas negligenciou o ser. Fazer sem consciência gera exaustão. Ser consciente transforma o fazer em expressão natural. Outro ponto essencial abordado nas cartas é o uso da energia vital. O ser humano desperdiça grande parte de sua energia em conflitos internos desnecessários, ressentimentos antigos, culpas não resolvidas e preocupações que nunca se concretizam. Cristo ensina que a energia segue o foco da consciência, aquilo que recebe atenção constante se fortalece. Quando o foco está no medo, o medo cresce. Quando está na gratidão, a percepção da vida se transforma. Gratidão, segundo as cartas, não é negar dificuldades, é reconhecer a presença da vida mesmo em meio aos desafios. Esse reconhecimento altera o campo interno, e o campo interno influencia diretamente a experiência externa. As cartas também abordam a importância do perdão, não como um ato moral imposto, mas como um ato de libertação interna. Perdoar não significa justificar atitudes, significa liberar o vínculo energético que mantém a consciência presa ao passado. Cristo afirma que ninguém prende ninguém. Cada pessoa mantém seus próprios grilhões ao reviver mentalmente experiências já encerradas. Quando o perdão ocorre, não é o outro que é libertado, é quem perdoa. Outro ensinamento profundo é sobre expectativas. Grande parte do sofrimento humano nasce da expectativa não atendida, esperar que o outro seja diferente, que a vida siga um roteiro específico, que o mundo corresponda a idealizações internas. Cristo ensina que expectativa é uma forma sutil de controle, e todo controle nasce do medo. Quando a consciência aprende a agir sem expectativa rígida, a frustração perde força, e a aceitação se torna possível. Aceitar não é resignar-se, é reconhecer a realidade como ponto de partida para a transformação consciente. As cartas também explicam que o amor humano, muitas vezes, é condicionado. Ama-se enquanto o outro corresponde, retira-se o amor quando há frustração. Cristo diferencia amor de apego. O apego deseja possuir, o amor deseja o bem.
Quando o amor é confundido com apego, surge ciúme, medo de perda e sofrimento emocional. O amor consciente não aprisiona, ele liberta. Outro ponto essencial é a relação entre verdade e conforto. Cristo afirma que a verdade nem sempre conforta no início, ela desestabiliza, questiona e exige revisão interna. O conforto imediato, muitas vezes, mantém a consciência adormecida. Por isso, despertar pode gerar solidão temporária, não porque o indivíduo esteja errado, mas porque começa a ver além dos condicionamentos coletivos. Essa fase não é permanente. Ela prepara a consciência para relações mais autênticas, menos baseadas em medo e mais em presença. As cartas deixam claro que ninguém desperta sozinho, mas o processo é individual. Cada pessoa tem seu ritmo, seu tempo e sua forma de integração. Comparar jornadas gera frustração. Respeitar processos gera paz. Cristo ensina que o julgamento, seja do outro ou de si mesmo, é um dos maiores bloqueios à consciência. Julgar cria separação, compreender cria unidade. Isso não significa concordar com tudo, significa enxergar além da superfície. Outro ensinamento profundo é sobre a relação com o corpo. O corpo não é um obstáculo espiritual, é um instrumento de aprendizado. Negligenciar o corpo é negligenciar a experiência na Terra. Cristo ensina que o corpo responde não apenas ao que se come, mas ao que se pensa, ao que se sente e ao que se reprime. Emoções não expressas se tornam tensões. Tensões prolongadas podem se manifestar como doença. A cura verdadeira, segundo as cartas, não acontece apenas pela intervenção externa. Ela ocorre quando a consciência se realinha. Isso não exclui cuidados médicos, integra. As cartas não rejeitam a ciência, elas a ampliam. Cristo afirma que ciência e espiritualidade não são opostas, são complementares. A ciência observa os efeitos, a espiritualidade compreende as causas. Quando ambas caminham juntas, o entendimento se aprofunda. À medida que o ser humano começa a integrar esses ensinamentos de forma prática, algo sutil, porém profundo, começa a acontecer. A necessidade de lutar contra a vida diminui, e surge uma compreensão silenciosa de cooperação com a existência. Cristo ensina que a vida não precisa ser vencida, ela precisa ser compreendida. Quando o indivíduo entra em constante confronto com a realidade, vive em resistência, e toda resistência consome energia. A aceitação consciente, por outro lado, não paralisa, ela direciona. Aceitar o que é permite agir com lucidez sobre o que pode ser transformado. As cartas explicam que muitas pessoas confundem espiritualidade com fuga, usam conceitos elevados para evitar enfrentar conflitos internos não resolvidos. Cristo afirma que espiritualidade verdadeira não afasta da vida, aproxima. Ela não anestesia emoções, ilumina. Negar dor não gera cura, acolher a dor com consciência, sim. Outro ponto central das cartas é a relação entre silêncio e verdade. O ser humano fala excessivamente, explica demais, justifica-se constantemente, porque teme o silêncio. No silêncio, a verdade emerge, e nem sempre ela confirma as narrativas que o ego construiu. Cristo ensina que o silêncio consciente é uma das ferramentas mais poderosas de transformação. É no silêncio que a mente desacelera, é no silêncio que a intuição encontra espaço, é no silêncio que a consciência se reorganiza. As cartas também abordam o apego às histórias pessoais. O ser humano cria narrativas sobre si mesmo, quem foi, o que sofreu, o que perdeu e quem o feriu. Essas histórias podem ser verdadeiras em termos de fatos, mas tornam-se prisões quando definem a identidade. Cristo afirma que ninguém é o seu passado. O passado é uma experiência, não uma sentença. Quando a consciência se liberta da identificação com a história, surge espaço para o novo. Outro ensinamento profundo é sobre a compaixão. Compaixão não é pena, é compreensão sem julgamento. Cristo ensina que todo comportamento agressivo nasce de dor não compreendida. Isso não justifica a agressão, mas permite responder com lucidez em vez de reagir com ódio. A reação perpetua o ciclo, a resposta consciente interrompe. As cartas explicam que a humanidade aprendeu a reagir, mas ainda está aprendendo a responder. Reagir é automático, responder é consciente. Quando a resposta surge do amor, o campo energético muda, mesmo que o outro não mude imediatamente. Outro ponto essencial é a relação entre verdade interior e aprovação externa. Muitas pessoas traem a própria consciência para serem aceitas, calam verdades internas por medo de rejeição. Cristo ensina que a paz interior vale mais do que a aprovação momentânea. Quando o indivíduo se alinha à própria verdade,
Algumas relações se transformam, outras se encerram, e novas surgem, mais compatíveis com um novo estado de consciência. Esse processo pode gerar medo, mas o medo é apenas o ego resistindo à expansão. As cartas deixam claro que ninguém perde nada real ao despertar, apenas ilusões. Outro ensinamento profundo é sobre prosperidade. Cristo afirma que a escassez não é um decreto divino, é um estado de consciência. Isso não significa que prosperidade seja apenas pensamento positivo. Significa alinhamento interno com merecimento, valor próprio e circulação de energia. Quando a consciência vive em medo da falta, bloqueia o fluxo. Quando confia e age com responsabilidade, o fluxo se restabelece. As cartas não ensinam riqueza material como objetivo final, ensinam equilíbrio. Prosperidade verdadeira é ter o suficiente com paz. Outro ponto abordado é o uso do poder pessoal. Cristo ensina que todo ser humano possui poder criador. O problema surge quando esse poder é usado inconscientemente. Pensamentos recorrentes de crítica, reclamação e vitimização são formas de uso distorcido do poder. Quando o indivíduo assume responsabilidade interna, o poder deixa de ser destrutivo e se torna construtivo. As cartas também falam sobre o papel da humildade. Humildade não é se diminuir, é reconhecer que sempre há mais a aprender. O ego acredita que já sabe, a consciência aberta reconhece que está em aprendizado constante. Cristo afirma que a rigidez mental é um dos maiores obstáculos à evolução. Quando a mente se fecha, a consciência estagna. Outro ensinamento essencial é sobre a morte. Segundo as cartas, a morte não é o fim, é transição. O medo da morte nasce da identificação excessiva com o corpo e com a personalidade. Quando a consciência compreende sua continuidade, o medo diminui, e a vida passa a ser vivida com mais presença. Isso não gera descuido, gera valorização do agora. Cada momento vivido com consciência é uma expressão da eternidade no tempo. À medida que esses entendimentos se aprofundam, o ser humano começa a perceber que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que deseja, mas em não ser escravo dos próprios impulsos, reações e condicionamentos inconscientes. Cristo ensina que liberdade sem consciência gera caos, consciência sem liberdade gera repressão. O equilíbrio surge quando o indivíduo aprende a escolher a partir da lucidez e não da compulsão. As cartas explicam que muitos sofrimentos surgem porque o ser humano vive no modo automático. Repete padrões familiares, emocionais e sociais sem questioná-los. Despertar é interromper o automático. Esse processo exige coragem, porque questionar padrões é questionar identidades. Cristo afirma que o ser humano não sofre porque muda, sofre porque resiste à mudança. A resistência gera tensão, a tensão prolongada gera dor. Quando a consciência aceita a impermanência, a vida se torna mais leve, menos previsível, porém mais autêntica. Outro ponto profundo abordado nas cartas é a relação entre culpa e autopunição. A culpa não transforma, ela paralisa. Cristo ensina que reconhecer um erro é diferente de se condenar por ele. A condenação mantém a consciência presa ao passado, a compreensão permite aprendizado. A verdadeira transformação ocorre quando o indivíduo aprende com a experiência sem carregar o peso da autopunição. As cartas deixam claro que ninguém evolui através do sofrimento imposto. A evolução ocorre pela consciência adquirida. Outro ensinamento essencial é sobre responsabilidade coletiva. Embora a jornada seja individual, o impacto é coletivo. Cada pensamento emitido, cada emoção nutrida, contribui para o campo energético do planeta. Cristo explica que a Terra responde não apenas a ações físicas, mas a estados de consciência predominantes. Por isso, ambientes carregados de medo, ódio e separação tornam-se propícios a conflitos e colapsos. Quando a consciência coletiva começa a se elevar, mesmo que lentamente, novas soluções emergem. Não se trata de idealismo, trata-se de dinâmica consciencial. Outro ponto revelador é a relação entre verdade e simplicidade. Cristo afirma que a verdade não é complexa, o ego é que a torna complicada. A simplicidade assusta o ego porque elimina a necessidade de controle. As cartas ensinam que viver com consciência não exige rituais elaborados, exige presença. Estar presente no que se faz, no que se diz, no que se pensa. Esse estado reduz conflitos internos e aumenta a clareza. Outro ensinamento profundo é sobre o uso das palavras. Cristo explica que palavras não são neutras, elas carregam intenção. Palavras repetidas com carga emocional reforçam padrões internos e influenciam o campo ao redor. Reclamar constantemente é uma forma de programar a consciência para a insatisfação.
Isso não significa silenciar dores, significa expressá-las com lucidez. As cartas também abordam a importância da escuta. O ser humano fala para ser ouvido, mas raramente escuta para compreender. Cristo ensina que escutar verdadeiramente é um ato de amor. Quando alguém é escutado sem julgamento, o campo emocional se suaviza, e a possibilidade de transformação aumenta. Outro ponto essencial é a relação entre medo e imaginação. Grande parte do medo humano não nasce da realidade presente, mas de cenários imaginados. Cristo ensina que a imaginação pode ser usada para criar ou para sofrer. Quando a imaginação é dominada pelo medo, o corpo reage como se o perigo fosse real. Trazer a consciência de volta ao presente desativa grande parte do sofrimento desnecessário. As cartas explicam que a paz não é ausência de desafios, é presença de consciência. Uma pessoa consciente pode enfrentar dificuldades sem se perder internamente. Outra pessoa, sem consciência, pode viver em conforto externo e ainda assim sofrer intensamente. Cristo afirma que o verdadeiro conflito não está fora, está na mente não observada. Quando a mente é observada, o conflito perde força. Outro ensinamento profundo é sobre a confiança no processo da vida. A vida não segue roteiros fixos, ela se ajusta constantemente. Cristo ensina que confiar não é exigir garantias, é caminhar com abertura. Essa abertura não elimina riscos, elimina o medo paralisante. As cartas deixam claro que a humanidade não está perdida, está em transição. Transições são desconfortáveis porque exigem desapego. Velhas formas de viver, pensar e se relacionar já não sustentam a consciência em expansão. Por isso, colapsam. Não como punição, mas como reorganização. À medida que a consciência humana amadurece, segundo as cartas de Cristo, surge uma compreensão essencial. A vida não exige perfeição, exige presença. O ser humano sofre tentando ser ideal, tentando corresponder a padrões externos, tentando se encaixar em expectativas que não refletem sua verdade interior. Cristo ensina que a autenticidade é um dos maiores atos de alinhamento espiritual. Quando alguém vive de forma autêntica, o campo interno se organiza, e a energia deixa de ser desperdiçada em máscaras. Viver de acordo com a própria consciência não significa agir sem consideração pelo outro, significa agir sem trair a si mesmo. As cartas explicam que a hipocrisia interna é uma das maiores fontes de desgaste energético. Dizer uma coisa, pensar outra, sentir algo diferente. Quando pensamento, sentimento e ação se alinham, surge integridade, e a integridade gera paz. Outro ponto profundo abordado é a relação entre sofrimento e significado. Cristo afirma que o sofrimento se torna insuportável quando não encontra sentido, mas quando a consciência compreende o aprendizado contido na experiência, a dor perde o poder de destruir. Isso não romantiza o sofrimento, ressignifica. As cartas não ensinam a buscar dor para evoluir, ensinam a não desperdiçar aprendizado quando a dor surge. Outro ensinamento essencial é sobre o ritmo da consciência. Cada pessoa desperta em seu tempo. Forçar o despertar do outro gera resistência. Cristo ensina que o exemplo silencioso tem mais impacto do que discursos insistentes. Quando alguém vive com mais paz, mais presença e mais responsabilidade, inspira naturalmente. A consciência não se impõe, ela irradia. As cartas também falam sobre o apego ao drama. Muitas pessoas se habituaram à intensidade emocional constante, confundem paz com tédio e caos com vitalidade. Cristo ensina que a paz profunda não é ausência de vida, é vida sem turbulência desnecessária. No início, a paz pode parecer estranha para quem viveu muito tempo no conflito, mas, com o tempo, torna-se natural. Outro ponto essencial é a relação entre escolhas e consequências. Cristo afirma que cada escolha carrega um movimento energético, nenhuma escolha é neutra. Escolher com medo gera experiências baseadas em medo, escolher com consciência gera experiências mais alinhadas. Isso não significa controle absoluto, significa responsabilidade. As cartas deixam claro que responsabilidade não é peso, é liberdade. Quando o indivíduo entende que participa ativamente da própria experiência, deixa de culpar e começa a criar. Outro ensinamento profundo é sobre a paciência. A mente humana deseja resultados imediatos, a consciência se desenvolve em ciclos. Cristo ensina que apressar processos internos gera frustração. Respeitar o tempo interno gera estabilidade. Assim como uma semente não pode ser forçada a germinar, a consciência também precisa de tempo para integrar. As cartas também abordam a importância da observação constante. Despertar não é um evento único,
É um estado que precisa ser cultivado. A mente tende a retornar a padrões antigos, a consciência vigilante percebe e realinha. Esse processo não é exaustivo, ele se torna natural com a prática. Outro ponto revelador é a relação entre verdade e humildade espiritual. Cristo alerta sobre o perigo de transformar conhecimento espiritual em identidade de superioridade. Quando alguém acredita estar mais desperto do que os outros, o ego apenas mudou de forma. A verdadeira consciência não se compara, compreende. As cartas ensinam que todos estão aprendendo, em níveis diferentes, em ritmos diferentes, mas no mesmo caminho essencial. Outro ensinamento profundo é sobre o uso consciente do tempo. O tempo não precisa ser preenchido constantemente, ele precisa ser vivido. Cristo ensina que momentos de pausa não são desperdício, são integração. Quando o ser humano não pausa, não assimila, e aquilo que não é assimilado retorna como confusão. As cartas também falam sobre o valor da simplicidade na vida cotidiana. Complicar excessivamente é uma forma de fuga da presença. A consciência se expande no simples, no gesto atento, na escuta verdadeira, na ação coerente. Outro ponto essencial é a relação entre esperança e ilusão. Cristo ensina que esperança verdadeira não é esperar que tudo melhore sozinho, é agir com consciência mesmo sem garantias. A ilusão paralisa, a esperança consciente movimenta. As cartas deixam claro que o futuro não está escrito, ele está sendo criado agora. Cada pensamento, cada emoção, cada escolha contribui para o que virá. À medida que esses ensinamentos se tornam mais presentes na vida cotidiana, o ser humano começa a perceber algo que antes passava despercebido. Muitas das lutas que enfrentava não eram impostas pela vida, mas criadas pela resistência interna àquilo que já estava acontecendo. Cristo ensina que a dor nasce do choque entre realidade e expectativa. Quanto maior a expectativa rígida, maior o sofrimento quando a realidade não corresponde. Quando a consciência aprende a fluir com o que é, sem negar a possibilidade de mudança, o sofrimento diminui de forma natural. As cartas explicam que aceitar não é desistir, é reconhecer o ponto exato onde se está, para então agir com clareza. Outro ensinamento profundo é sobre o medo de errar. Muitas pessoas permanecem paralisadas não por falta de capacidade, mas por medo de falhar. Cristo afirma que o erro não interrompe a evolução, a estagnação, sim. Errar com consciência ensina mais do que não agir por medo. As cartas deixam claro que a vida não exige acertos constantes, exige aprendizado contínuo. Outro ponto essencial é a relação entre julgamento e autoconhecimento. Enquanto o indivíduo julga excessivamente o outro, evita olhar para si. Cristo ensina que tudo aquilo que desperta reação intensa aponta para algo interno ainda não integrado. Isso não significa culpa, significa oportunidade de autoconhecimento. Quando a consciência observa a própria reação em vez de projetá-la, o crescimento acontece. As cartas também abordam o papel do amor próprio. Cristo afirma que não é possível amar verdadeiramente o outro enquanto se vive em constante rejeição interna. O amor próprio não é egoísmo, é alinhamento. Quando o indivíduo se respeita internamente, passa a estabelecer limites mais saudáveis, e relações baseadas em medo começam a se dissolver. Outro ensinamento profundo é sobre a coragem de sentir. Muitas pessoas evitam emoções difíceis acreditando que isso as protege, mas emoções reprimidas não desaparecem, apenas se acumulam. Cristo ensina que sentir conscientemente é o caminho para a libertação emocional. Sentir não é afundar, é atravessar. Quando a emoção é acolhida sem resistência, ela se transforma. As cartas explicam que a sensibilidade não é fraqueza, é percepção refinada. O problema surge quando a sensibilidade não é acompanhada de consciência. Nesse caso, ela se transforma em sobrecarga. Outro ponto essencial é a relação entre verdade e responsabilidade. Cristo afirma que conhecer a verdade traz responsabilidade proporcional. Ignorar por desconhecimento é uma coisa, ignorar por conveniência é outra. As cartas não condenam quem ainda não vê, alertam quem já compreende. Outro ensinamento profundo é sobre a ilusão do controle externo. O ser humano tenta controlar pessoas, circunstâncias e resultados, porque não confia na própria capacidade de responder à vida. Cristo ensina que a verdadeira segurança não está no controle, mas na presença. Quando alguém está presente, responde melhor a qualquer cenário. As cartas também falam sobre o esgotamento emocional coletivo. A humanidade vive exausta porque tenta sustentar vidas desconectadas da própria essência.
Cristo afirma que viver desalinhado consome mais energia do que qualquer trabalho físico. Quando o indivíduo se realinha, mesmo desafios intensos se tornam mais leves internamente. Outro ponto essencial é a relação entre silêncio e discernimento. Cristo ensina que decisões importantes raramente surgem no ruído mental. Elas emergem quando a mente é quieta. Silenciar não é se isolar do mundo, é se reconectar consigo. As cartas deixam claro que o mundo não precisa de mais opiniões, precisa de mais consciência. Outro ensinamento profundo é sobre a compaixão por si mesmo. Muitas pessoas tentam se transformar através da autocrítica severa, mas a crítica não gera crescimento sustentável. Cristo ensina que a consciência floresce em ambientes internos seguros. Tratar a si mesmo com compaixão não impede evolução, facilita. As cartas também abordam o medo do vazio. Quando velhas identidades caem, surge um espaço interno desconhecido. Esse espaço assusta. Cristo ensina que o vazio não é ausência, é potencial. É no vazio que o novo pode surgir. Outro ponto essencial é a relação entre confiança e entrega. Entregar não é desistir, é parar de lutar contra o fluxo. Cristo afirma que a vida se reorganiza quando a consciência solta o controle excessivo. Isso não elimina a ação, qualifica. As cartas deixam claro que a humanidade está aprendendo a viver em um novo nível de consciência, e todo aprendizado coletivo passa por instabilidade inicial. Não é o fim, é transição. À medida que a consciência se estabiliza nesse novo nível de percepção, o ser humano começa a compreender algo essencial. Não é a vida que exige esforço constante, é a resistência interna que cansa. Cristo ensina que quando o indivíduo vive alinhado à própria verdade, a energia flui com menos desperdício, as escolhas se tornam mais simples, e os conflitos internos diminuem naturalmente. Isso não significa ausência de desafios, significa ausência de luta desnecessária. As cartas explicam que a maioria das pessoas confunde intensidade com profundidade, vive em altos e baixos emocionais acreditando que isso é viver plenamente. Cristo afirma que profundidade verdadeira é estabilidade consciente, é sentir sem se perder, é agir sem se violentar. Outro ensinamento profundo é sobre a importância da coerência interna. Quando pensamentos, palavras e ações caminham em direções opostas, a consciência se fragmenta, e a fragmentação gera ansiedade. A coerência não exige perfeição, exige honestidade. Ser honesto consigo mesmo é o início de qualquer transformação real. As cartas também abordam a relação entre sofrimento e apego à identidade. Muitas pessoas acreditam que, sem seus problemas, não saberiam quem são. Cristo ensina que o ser humano é maior do que suas dores, e que abandonar o sofrimento como identidade é um ato de coragem. Outro ponto essencial é a relação entre atenção e realidade. Cristo afirma que aquilo que recebe atenção constante tende a se expandir na experiência. Isso não significa negar dificuldades, significa não alimentar narrativas internas que ampliam o sofrimento. A consciência aprende a observar sem dramatizar, agir sem se punir, corrigir sem se condenar. As cartas deixam claro que o crescimento espiritual não afasta o ser humano da realidade prática, pelo contrário, o torna mais funcional. Uma pessoa consciente lida melhor com conflitos, com decisões e com imprevistos. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre maturidade espiritual e simplicidade emocional. Cristo ensina que maturidade não é ausência de emoção, é capacidade de atravessá-la com consciência. Quando a emoção é vivida sem resistência, ela cumpre seu papel e se dissolve. As cartas também falam sobre a importância de assumir escolhas passadas sem carregar culpa eterna. Cristo afirma que ninguém pode mudar o passado, mas todos podem ressignificá-lo. Quando o aprendizado é integrado, o passado deixa de aprisionar. Outro ponto essencial é a relação entre confiança e ação. Confiar não é esperar passivamente, é agir sem ansiedade. Cristo ensina que a ação consciente nasce da clareza, não da pressa. As cartas explicam que muitas decisões erradas não surgem da falta de informação, mas da urgência emocional. Quando a consciência desacelera, as escolhas se alinham. Outro ensinamento profundo é sobre a ilusão da comparação. Comparar-se constantemente gera inferioridade ou superioridade, ambas afastam da presença. Cristo ensina que cada consciência tem seu próprio ritmo de expansão. Comparar jornadas é ignorar processos. As cartas deixam claro que ninguém está atrasado, cada um está exatamente onde precisa estar para aprender o que veio aprender. Outro ponto essencial é a relação entre gratidão e percepção. Cristo afirma que a gratidão não muda a realidade externa imediatamente,
muda a forma como ela é percebida. Essa mudança de percepção altera o campo interno, e o campo interno influencia as experiências futuras. As cartas também abordam o perigo da espiritualidade como fuga. Usar conceitos elevados para evitar responsabilidades práticas gera desequilíbrio. Cristo ensina que espiritualidade verdadeira se manifesta no cotidiano, na forma de agir, de falar e de se relacionar. Outro ensinamento profundo é sobre a pacificação interna. A paz não surge quando tudo se resolve, surge quando o indivíduo aprende a viver sem guerra interna. Cristo afirma que a guerra externa é reflexo da guerra interna não resolvida. Quando a consciência se pacifica, mesmo que o mundo permaneça caótico, a experiência interna muda. As cartas deixam claro que o despertar não é escapar do mundo, é aprender a estar no mundo sem se perder nele. Outro ponto essencial é a relação entre responsabilidade e liberdade emocional. Cristo ensina que assumir responsabilidade interna liberta, culpar aprisiona. Quando o indivíduo reconhece que pode escolher como responder à vida, recupera poder. As cartas também falam sobre o valor do discernimento. Nem tudo precisa ser absorvido, nem toda opinião merece espaço interno. Cristo ensina que proteger a consciência não é fechar-se, é escolher com atenção. Outro ensinamento profundo é sobre o amor como estado de ser. Amor não é apenas emoção passageira, é uma postura interna diante da vida. Quando a consciência opera a partir do amor, as escolhas se tornam mais alinhadas, e o sofrimento desnecessário diminui. À medida que o amor passa a ser vivido como estado interno e não apenas como emoção reativa, o ser humano começa a experimentar uma mudança profunda na forma como se relaciona com o mundo. As relações deixam de ser arenas de disputa e passam a ser espaços de aprendizado. Cristo ensina que todo encontro carrega um propósito. Alguns vêm para permanecer, outros vêm para ensinar, e outros para encerrar ciclos. A dor surge quando o indivíduo tenta transformar encontros temporários em permanentes, ou quando se apega a relações que já cumpriram sua função consciencial. As cartas explicam que o desapego não é frieza, é maturidade. Amar sem apego é permitir que o outro seja quem é, sem a necessidade de controle ou posse. Outro ensinamento profundo é sobre a diferença entre solidão e solitude. Cristo afirma que solidão é a ausência de conexão consigo, solitude é presença consciente. Quando o indivíduo aprende a estar consigo mesmo sem fuga, sem distrações compulsivas, descobre uma fonte interna de estabilidade. Essa estabilidade não elimina o desejo de compartilhar, qualifica. As cartas também abordam a relação entre verdade e silêncio emocional. Nem toda verdade precisa ser dita, mas toda verdade precisa ser reconhecida internamente. Cristo ensina que falar sem consciência pode ferir, calar por medo também. O discernimento surge quando a consciência amadurece. Outro ponto essencial é a relação entre limites e amor. Estabelecer limites não é rejeitar, é respeitar a si mesmo. Cristo afirma que relações verdadeiras não exigem autoabandono. Quando o indivíduo se respeita, ensina o outro a respeitá-lo. As cartas deixam claro que muitos conflitos persistem não por falta de amor, mas por falta de limites conscientes. Outro ensinamento profundo é sobre a integração da sombra. Cristo ensina que negar aspectos internos não os elimina, os fortalece. A sombra não é maldade, é consciência não integrada. Quando o indivíduo reconhece seus medos, inseguranças e impulsos, sem julgamento, eles perdem poder. A integração não gera perfeição, gera inteireza. Outro ponto essencial é a relação entre medo e identidade espiritual. Cristo alerta que o medo pode se esconder até mesmo em discursos espirituais. Medo de errar, medo de não evoluir, medo de não ser suficiente. Quando a espiritualidade é vivida com medo, ela perde sua função libertadora. As cartas ensinam que a consciência não evolui sob ameaça, ela se expande em ambientes internos seguros. Outro ensinamento profundo é sobre a simplicidade do caminho. Cristo afirma que o caminho não é distante, está no agora. Não é necessário esperar condições ideais, é preciso viver com consciência nas condições presentes. As cartas também falam sobre o excesso de informação. A mente humana consome conhecimento sem integrá-lo, e informação sem integração gera confusão. Cristo ensina que compreender profundamente uma verdade vale mais do que acumular muitas superficialmente. Outro ponto essencial é a relação entre presença e verdade. Quando o indivíduo está presente, a verdade se revela naturalmente, não precisa ser buscada obsessivamente. A busca incessante, muitas vezes, é fuga do agora.
As cartas deixam claro que o agora é o portal da transformação. Outro ensinamento profundo é sobre o papel do serviço consciente. Servir não é se anular, é expressar a consciência em ação. Cristo afirma que quando o indivíduo encontra sua forma autêntica de servir, a vida ganha sentido. Serviço sem consciência gera ressentimento, consciência sem ação gera estagnação. O equilíbrio surge quando o servir nasce do alinhamento interno. Outro ponto essencial é a relação entre medo coletivo e responsabilidade individual. Cristo ensina que não é necessário carregar o peso do mundo, é necessário não amplificar o medo. Quando alguém se recusa a alimentar pânico, já contribui para o equilíbrio coletivo. As cartas também abordam o valor da esperança lúcida. Esperança lúcida não ignora dificuldades, reconhece possibilidades. Cristo afirma que a consciência humana tem capacidade de reorganizar a realidade quando deixa de agir a partir do desespero. Outro ensinamento profundo é sobre a paciência com o processo coletivo. Mudanças profundas não acontecem de um dia para o outro, elas se constroem. Cristo ensina que cada geração avança um pouco mais. Comparar o presente com o ideal futuro gera frustração, agir no presente gera transformação. As cartas deixam claro que a humanidade não falhou, está aprendendo. E aprender, por vezes, é um caminho instável. À medida que a consciência coletiva começa, ainda que lentamente, a assimilar esses ensinamentos, torna-se visível que a maior transformação não acontece fora, mas dentro de cada indivíduo. Não é o mundo que desperta, são as pessoas que despertam dentro do mundo. Cristo ensina que nenhuma mudança estrutural é sustentável se não houver mudança consciencial. Leis podem organizar comportamentos, mas apenas a consciência transforma intenções. As cartas explicam que o ser humano passou séculos tentando corrigir os efeitos sem compreender as causas. Tentou controlar comportamentos sem educar a consciência. O resultado foi repetição de ciclos, conflitos que mudam de forma, mas não de essência. Outro ensinamento profundo é sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é acumulável, sabedoria é vivida. Cristo afirma que o conhecimento que não é aplicado se torna peso. A sabedoria, quando vivida, se torna leveza. As cartas deixam claro que não basta compreender intelectualmente, é preciso integrar na prática cotidiana. Outro ponto essencial é a relação entre verdade interior e responsabilidade social. Cristo ensina que consciência não é isolamento, é participação lúcida. Uma pessoa consciente não se afasta do mundo, atua nele com menos ódio, menos medo e mais discernimento. As cartas também abordam a armadilha do extremismo. Quando a consciência ainda é imatura, tende a oscilar entre polos, amor ou ódio, fé ou descrença, controle ou abandono. Cristo ensina que a maturidade espiritual vive no equilíbrio, nem rigidez, nem permissividade. Outro ensinamento profundo é sobre a confiança na própria experiência. Cristo afirma que ninguém pode viver a verdade do outro. Cada consciência precisa verificar por si mesma. As cartas não pedem crença cega, pedem observação. Observe o efeito dos seus pensamentos, observe o impacto das suas emoções, observe como suas escolhas moldam sua experiência. A vida se torna laboratório de consciência. Outro ponto essencial é a relação entre autoridade espiritual e autonomia. Cristo ensina que nenhum mestre substitui a própria consciência. Mestres apontam caminhos, não carregam pessoas. Quando alguém transfere totalmente sua responsabilidade espiritual, perde poder. As cartas deixam claro que autonomia não é rebeldia, é maturidade. Outro ensinamento profundo é sobre o uso consciente da atenção. A atenção é um recurso precioso, aquilo que recebe atenção constante ganha força. Cristo ensina que proteger a atenção é um ato de autocuidado espiritual. Consumir medo diariamente alimenta ansiedade, consumir consciência alimenta clareza. As cartas também falam sobre o perigo da identificação com rótulos espirituais. Quando o indivíduo se define por um rótulo, fecha-se para o aprendizado. Cristo afirma que a verdade não cabe em rótulos, ela se manifesta na vivência. Outro ponto essencial é a relação entre humildade e aprendizado contínuo. A consciência que acredita já ter chegado para de crescer. Cristo ensina que o caminho é infinito, sempre há mais a compreender, mais a integrar. As cartas deixam claro que errar no caminho não é fracasso, é parte do processo. Outro ensinamento profundo é sobre leveza como sinal de alinhamento. Cristo afirma que quando a consciência está alinhada, a vida pode até ser desafiadora, mas não se torna opressiva. O peso excessivo é sinal de resistência interna.
As cartas também abordam a importância do riso, da alegria simples, da celebração do momento presente. Espiritualidade não é seriedade constante, é presença viva. Outro ponto essencial é a relação entre fé e confiança prática. Cristo ensina que fé sem ação é fantasia, ação sem consciência é exaustão. Quando fé e ação caminham juntas, a experiência se transforma. As cartas deixam claro que a humanidade não está sendo punida, está sendo chamada à maturidade. Cada crise coletiva é um espelho ampliado do estado interno predominante. Quando o espelho incomoda, não se quebra o espelho, muda-se a postura diante dele. Outro ensinamento profundo é sobre a esperança enraizada na consciência. Cristo afirma que a verdadeira esperança não depende de garantias externas, nasce da confiança na inteligência da vida. Essa esperança não nega desafios, mas também não se rende ao desespero. As cartas explicam que cada pessoa que desperta se torna um ponto de estabilidade em um campo instável. Não é preciso convencer, basta viver. À medida que a consciência se aprofunda nesse entendimento, o ser humano começa a reconhecer que a verdadeira transformação não exige esforço heróico, mas constância consciente. Cristo ensina que pequenas mudanças sustentadas têm mais poder do que grandes intenções não vividas. Não é o discurso elevado que transforma a consciência, é a prática diária da presença. As cartas explicam que o cotidiano é o maior campo de aprendizado espiritual. Não são os momentos extraordinários, mas as escolhas simples, repetidas, silenciosas. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre verdade e responsabilidade emocional. Cristo afirma que não basta reconhecer a verdade, é preciso assumir o impacto dela na própria vida. Conhecer sem aplicar gera conflito interno. Quando a consciência se alinha àquilo que já compreende, a paz se aprofunda. As cartas também abordam a importância de revisar crenças herdadas. Muitas pessoas vivem obedecendo a ideias que nunca questionaram, reproduzem medos, culpas e limitações que não nasceram nelas. Cristo ensina que questionar não é desrespeitar, é amadurecer. Quando a consciência examina suas crenças, liberta a energia aprisionada. Outro ponto essencial é a relação entre identidade e expansão. Cristo afirma que toda identidade rígida limita a consciência. Quando alguém se define excessivamente por um papel, perde contato com outras dimensões do ser. As cartas deixam claro que o ser humano é mais amplo do que qualquer rótulo social, espiritual ou emocional. Outro ensinamento profundo é sobre a integração entre razão e sensibilidade. Cristo ensina que a razão sem sensibilidade se torna fria, a sensibilidade sem razão se torna instável. A consciência madura integra ambas. As cartas explicam que equilíbrio não é neutralidade, é harmonia dinâmica. Outro ponto essencial é a relação entre medo do julgamento e autenticidade. Muitas pessoas vivem se moldando para evitar reprovação, acabam se afastando da própria verdade. Cristo ensina que viver para agradar é uma forma de autoabandono. A autenticidade pode gerar desconforto inicial, mas gera paz duradoura. Outro ensinamento profundo é sobre a escuta interna. Cristo afirma que a consciência sempre orienta. O problema é que raramente se para ouvir. A mente ocupada abafa a percepção. Quando o indivíduo cria espaços de silêncio, a direção se revela naturalmente. As cartas também falam sobre o perigo da espiritualidade performática. Falar de consciência sem vivê-la gera incoerência interna. Cristo ensina que a consciência verdadeira não precisa ser anunciada, ela se manifesta no comportamento. Outro ponto essencial é a relação entre aceitação e transformação. Aceitar não é conformar-se, é parar de lutar contra o que já é, para então agir com clareza. Cristo afirma que só é possível transformar aquilo que é reconhecido. As cartas deixam claro que negar a realidade não a dissolve, apenas adia o aprendizado. Outro ensinamento profundo é sobre a escolha consciente do que nutrir internamente. Cristo ensina que pensamentos são sementes, emoções são a água, e a atenção é o sol. Aquilo que se nutre cresce. Quando a consciência aprende a escolher o que alimentar, a experiência muda gradualmente. As cartas também abordam o valor da constância silenciosa. Cristo afirma que a consciência não precisa de pressa, precisa de continuidade. Transformações reais não são espetaculares, são estáveis. Outro ponto essencial é a relação entre humildade e força interior. Humildade não é fragilidade, é abertura. Cristo ensina que a consciência aberta é mais forte do que a consciência defensiva. As cartas deixam claro que defender-se constantemente consome energia e limita o crescimento.
Outro ensinamento profundo é sobre o encerramento de ciclos. Cristo afirma que resistir ao fim prolonga o sofrimento. Quando um ciclo se encerra naturalmente, honrá-lo e soltar abre espaço para o novo. As cartas explicam que o novo não surge enquanto o velho é mantido por apego ou medo. Outro ponto essencial é a relação entre confiança e presença. Cristo ensina que confiar na vida não elimina desafios, elimina o medo paralisante. Quando o indivíduo confia, responde melhor a qualquer cenário. As cartas deixam claro que o aprendizado nunca termina, apenas se aprofunda. Cada nível de consciência revela novas camadas de compreensão. E esse é o convite silencioso das cartas de Cristo, não um caminho de perfeição, mas um caminho de presença, responsabilidade e amor consciente. À medida que esse caminho de consciência vai sendo percorrido com mais estabilidade, o ser humano começa a perceber que muitas das respostas que buscava fora sempre estiveram disponíveis internamente, não como palavras prontas, mas como sensação de alinhamento ou desalinhamento. Cristo ensina que a consciência se manifesta primeiro como sensação. Quando algo está alinhado, a leveza; quando não está, a contração. Aprender a perceber esses sinais sutis é parte essencial do amadurecimento espiritual. As cartas explicam que a mente racional tende a ignorar esses sinais, preferindo justificativas lógicas mesmo quando o corpo e a emoção indicam o contrário. Cristo afirma que a sabedoria surge quando razão e percepção interna caminham juntas. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre verdade e responsabilidade relacional. Cristo ensina que viver com consciência não significa evitar conflitos a qualquer custo, significa enfrentá-los com presença. Evitar conversas necessárias por medo de desconforto gera tensões acumuladas. A comunicação consciente não agride, não manipula, mas também não se omite. As cartas deixam claro que muitos conflitos persistem não por excesso de verdade, mas por ausência dela. Outro ponto essencial é a relação entre energia emocional e clareza mental. Cristo afirma que emoções reprimidas turvam a percepção. Quando emoções são acolhidas conscientemente, a mente se organiza. Isso não significa agir impulsivamente, significa reconhecer o que se sente antes de reagir. As cartas também abordam a importância de diferenciar dor de sofrimento. A dor é inevitável em certos momentos da experiência humana. O sofrimento prolongado nasce da resistência à dor. Cristo ensina que atravessar a dor com consciência reduz o sofrimento, negar ou lutar contra ela o amplia. Outro ensinamento profundo é sobre o papel da maturidade emocional no despertar. Cristo afirma que não existe consciência elevada sem maturidade emocional. Espiritualidade sem maturidade gera fuga, maturidade sem consciência gera rigidez. O equilíbrio surge quando emoção, mente e consciência se integram. As cartas deixam claro que crescer espiritualmente não é se tornar insensível, é se tornar mais íntegro. Outro ponto essencial é a relação entre identidade social e essência. Cristo ensina que papéis sociais são transitórios, a essência permanece. Quando o indivíduo se confunde com o papel, sofre com qualquer ameaça a ele. Quando reconhece a essência além do papel, vive com mais liberdade. As cartas também falam sobre a armadilha da pressa espiritual. Querer chegar rapidamente é uma forma sutil de rejeitar o agora. Cristo ensina que o agora não é um obstáculo ao despertar, é o próprio caminho. Outro ensinamento profundo é sobre a importância do autocuidado consciente. Cuidar de si não é indulgência, é responsabilidade. Cristo afirma que uma consciência exausta não sustenta clareza. As cartas explicam que descanso, silêncio e prazer simples não são distrações do caminho, são parte dele. Outro ponto essencial é a relação entre culpa e aprendizado. Cristo ensina que a culpa fixa a consciência no erro, o aprendizado a libera. Reconhecer, ajustar e seguir é mais transformador do que punir-se internamente. As cartas deixam claro que ninguém é definido por seus momentos de inconsciência, é definido pela capacidade de aprender com eles. Outro ensinamento profundo é sobre o impacto da consciência no ambiente. Cristo afirma que estados internos influenciam ambientes. Uma pessoa centrada acalma um espaço, uma pessoa reativa o agita. Isso não é misticismo, é sensibilidade humana ampliada. As cartas também abordam o valor da simplicidade emocional. Complicar excessivamente é uma forma de evitar sentir. Cristo ensina que sentir de forma simples é sentir com verdade. Outro ponto essencial é a relação entre humildade e escuta. Cristo afirma que a consciência cresce quando o indivíduo reconhece que sempre pode aprender com o outro.
Mesmo quem está em dor tem algo a ensinar sobre a experiência humana. As cartas deixam claro que ninguém cruza nosso caminho por acaso. Cada encontro revela algo sobre nós mesmos. Outro ensinamento profundo é sobre o encerramento consciente do dia. Cristo ensina que revisar o dia com honestidade e sem julgamento ajuda a consciência a se organizar. Reconhecer aprendizados antes do descanso integra a experiência. As cartas explicam que a consciência continua processando mesmo no silêncio do sono. Outro ponto essencial é a relação entre confiança e continuidade. Cristo ensina que não é preciso entender tudo para continuar caminhando. A compreensão se revela passo a passo. As cartas deixam claro que a dúvida não é inimiga da fé, é parte do caminho consciente. Outro ensinamento profundo é sobre a paz como consequência, não como objetivo direto. Cristo afirma que quem busca apenas paz foge da vida. Quem busca consciência encontra paz como resultado. E assim, pouco a pouco, o ser humano começa a viver não como alguém em guerra com a existência, mas como parte viva dela, aprendendo, ajustando e amadurecendo. À medida que esse estado de consciência começa a se enraizar no cotidiano, o ser humano passa a perceber que viver desperto não significa viver em constante estado de alerta, mas em estado de presença relaxada. Cristo ensina que a vigilância consciente não é tensão, é atenção tranquila. Quando a mente relaxa sem perder clareza, o corpo responde com mais equilíbrio, e as emoções encontram espaço para fluir sem dominar. As cartas explicam que grande parte da ansiedade humana nasce da tentativa de controlar o que ainda não aconteceu. A mente projeta cenários, o corpo reage como se fossem reais, e o sofrimento se instala antes mesmo da experiência. Cristo afirma que viver no agora não elimina planejamento, elimina sofrimento antecipado. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre verdade interna e decisões difíceis. Cristo ensina que decisões alinhadas nem sempre são as mais confortáveis no início, mas trazem paz duradoura. Decisões tomadas apenas para evitar desconforto geram conflitos posteriores. As cartas deixam claro que a consciência reconhece o caminho correto não pela ausência de medo, mas pela ausência de autoengano. Outro ponto essencial é a relação entre cansaço emocional e incoerência interna. Cristo afirma que grande parte do esgotamento humano não vem do excesso de atividades, mas do esforço constante para sustentar vidas desalinhadas. Quando o indivíduo vive de acordo com sua verdade, mesmo desafios intensos consomem menos energia interna. As cartas também abordam a importância de aprender a parar. Cristo ensina que saber parar é tão importante quanto saber agir. Parar não é desistir, é recalibrar. O silêncio periódico permite à consciência reorganizar prioridades. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre dor emocional e identidade ferida. Cristo afirma que nem toda dor precisa se tornar identidade. Sentir não exige se definir pelo que se sente. As cartas explicam que emoções são estados transitórios, a consciência é permanente. Quando o indivíduo se lembra disso, atravessa emoções com mais equilíbrio. Outro ponto essencial é a relação entre humildade e crescimento real. Cristo ensina que a consciência cresce quando o indivíduo reconhece limites sem se diminuir. Reconhecer limites é sinal de maturidade, não de fraqueza. As cartas deixam claro que ninguém aprende tudo de uma vez, o caminho se revela por etapas. Outro ensinamento profundo é sobre o uso consciente da palavra eu. Cristo ensina que afirmar eu sou cria identidade. Quando alguém repete internamente eu sou fraco, eu sou incapaz, eu sou assim, reforça padrões. As cartas convidam à observação do que se afirma sobre si mesmo. Mudar a relação com essas afirmações altera o campo interno. Outro ponto essencial é a relação entre presença e compaixão espontânea. Cristo afirma que a compaixão verdadeira não é forçada, surge naturalmente quando a separação interna diminui. Quando alguém compreende a própria dor, compreende melhor a dor do outro. As cartas também falam sobre a importância de não se identificar com pensamentos. Cristo ensina que pensamentos surgem e passam, a consciência observa. Identificar-se com todo pensamento gera sofrimento desnecessário. Aprender a observar sem se confundir é libertador. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre disciplina e amor. Cristo afirma que disciplina consciente não é rigidez, é cuidado. Criar rotinas que sustentam clareza é um ato de amor próprio. As cartas explicam que a consciência se fortalece com práticas simples e consistentes. Outro ponto essencial é a relação entre verdade e coragem. Cristo ensina que viver a própria verdade exige coragem silenciosa. Não é preciso convencer, é preciso sustentar.
As cartas deixam claro que muitas vezes a resistência externa diminui quando a resistência interna cessa. Outro ensinamento profundo é sobre a integração entre espiritualidade e vida material. Cristo afirma que o espírito não rejeita a matéria, a ilumina. Viver com consciência inclui trabalho, responsabilidades e escolhas práticas. As cartas não ensinam fuga do mundo, ensinam presença no mundo. Outro ponto essencial é a relação entre gratidão e equilíbrio emocional. Cristo ensina que a gratidão constante âncora a consciência no presente, não como obrigação moral, mas como reconhecimento da vida em movimento. As cartas deixam claro que a gratidão não elimina desafios, mas muda a forma de atravessá-los. Outro ensinamento profundo é sobre a confiança silenciosa. Cristo afirma que a confiança madura não precisa de garantias externas. Ela se sustenta internamente. Essa confiança não nega dificuldades, mas não se deixa dominar por elas. E assim, gradualmente, o ser humano começa a viver não buscando respostas constantes, mas reconhecendo-as à medida que se revelam no próprio viver. Com o aprofundamento dessa vivência consciente, o ser humano começa a perceber que a vida não exige perfeição, mas presença honesta. Cristo ensina que a tentativa de ser perfeito afasta a consciência do real. Já a honestidade consigo mesmo aproxima do aprendizado verdadeiro. As cartas explicam que a perfeição é um conceito mental, a consciência é um processo vivo. Quando alguém aceita o próprio processo, cessa a autocrítica excessiva e abre espaço para ajustes reais. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre resistência interna e sofrimento prolongado. Cristo afirma que aquilo a que se resiste tende a persistir, não por punição, mas porque a consciência ainda não integrou a experiência. Aceitar não é concordar, é reconhecer o que é, para então agir com clareza. Outro ponto essencial é a relação entre expectativa e frustração. Cristo ensina que grande parte da frustração humana nasce de expectativas rígidas sobre pessoas, situações e até sobre si mesmo. As cartas deixam claro que quando a expectativa substitui a presença, a realidade decepciona. Viver consciente é estar aberto ao que se apresenta, sem perder discernimento. Outro ensinamento profundo é sobre o valor do ritmo interno. Cristo afirma que cada consciência possui um ritmo natural de amadurecimento. Comparar-se constantemente gera ansiedade e sensação de atraso. As cartas ensinam que o caminho não é competição, é integração. Outro ponto essencial é a relação entre silêncio e verdade. Cristo ensina que a verdade mais profunda raramente grita, ela sussurra. Quando o ruído interno diminui, o essencial se revela. As cartas explicam que o silêncio não é vazio, é campo fértil de percepção. Outro ensinamento profundo é sobre o uso consciente da energia vital. Cristo afirma que energia desperdiçada em conflitos internos falta para a criação. Quando o indivíduo resolve pendências emocionais, libera força para viver. As cartas também abordam a importância de fechar ciclos conscientemente. Ciclos abertos consomem atenção. Ciclos encerrados liberam presença. Cristo ensina que encerrar não é negar o valor do que foi, é honrar o aprendizado e seguir. Outro ponto essencial é a relação entre empatia e limites. Cristo afirma que empatia sem limites leva ao esgotamento, limites sem empatia levam ao isolamento. A consciência madura equilibra ambos. As cartas deixam claro que dizer não com verdade é tão consciente quanto dizer sim. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre dor coletiva e responsabilidade individual. Cristo ensina que o mundo não muda apenas por discursos, muda por estados internos coerentes vividos diariamente. Cada pessoa que vive com mais clareza reduz o peso coletivo. As cartas explicam que ninguém carrega o mundo sozinho, cada um cuida da própria parcela de consciência. Outro ponto essencial é a relação entre confiança e entrega. Cristo afirma que entregar não é desistir, é parar de lutar contra o fluxo da vida quando não há mais ação possível. A entrega consciente surge após a ação honesta. As cartas deixam claro que controle excessivo é sinal de medo não reconhecido. Outro ensinamento profundo é sobre a reconciliação interna. Cristo ensina que muitas batalhas externas são reflexos de guerras internas. Quando o indivíduo se reconcilia consigo mesmo, o mundo ao redor responde de forma diferente. As cartas também falam sobre a importância de rever narrativas pessoais. Cristo afirma que histórias repetidas internamente se tornam identidade. Recontar a própria história com mais consciência transforma a experiência. Outro ponto essencial é a relação entre aprendizado e gratidão retrospectiva.
Cristo ensina que compreender o aprendizado de experiências passadas liberta energia emocional presa. Não é romantizar a dor, é integrar o sentido. As cartas deixam claro que tudo o que foi vivido contribuiu para o nível atual de consciência. Outro ensinamento profundo é sobre o papel do discernimento. Cristo afirma que amor sem discernimento gera confusão, discernimento sem amor gera dureza. A consciência madura integra ambos. Outro ponto essencial é a relação entre presença e simplicidade. Cristo ensina que quanto mais presente o indivíduo está, menos precisa complicar. A simplicidade não empobrece, liberta. As cartas explicam que a vida se torna mais leve quando o essencial é priorizado. E assim, passo a passo, o ser humano começa a perceber que despertar não é sair da vida, mas entrar nela por inteiro, com responsabilidade, sensibilidade e consciência viva. Com o amadurecimento dessa compreensão, o ser humano passa a reconhecer que viver com consciência não significa eliminar desafios, mas atravessá-los com menos resistência interna. Cristo ensina que a resistência prolonga o sofrimento, a presença o transforma. Quando a experiência é acolhida sem negação, a consciência aprende mais rápido e a vida se reorganiza naturalmente. As cartas explicam que muitos problemas persistem não porque são grandes demais, mas porque são evitados. Olhar com honestidade é o primeiro passo para dissolver padrões repetitivos. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre autonomia emocional e liberdade. Cristo afirma que ninguém pode carregar a consciência do outro. Cada pessoa é responsável pelo próprio estado interno. Quando essa responsabilidade é assumida, cessa a necessidade de culpar, controlar ou salvar. As cartas deixam claro que ajudar o outro não é assumir o lugar dele, é caminhar ao lado sem invadir. Outro ponto essencial é a relação entre verdade e timing. Cristo ensina que dizer a verdade no momento inadequado pode gerar fechamento. A consciência madura percebe quando falar e quando silenciar. O silêncio consciente não é omissão, é sabedoria aplicada. Outro ensinamento profundo é sobre a escuta ativa. Cristo afirma que ouvir verdadeiramente é um ato de amor. Ouvir não para responder, mas para compreender. As cartas explicam que muitos conflitos se dissolvem quando alguém se sente realmente ouvido. Outro ponto essencial é a relação entre clareza interna e escolhas alinhadas. Cristo ensina que quando a consciência está clara, as escolhas se simplificam. A dúvida excessiva é sinal de conflito interno ainda não integrado. As cartas deixam claro que integrar não significa eliminar opções, significa reconhecer o que já não ressoa. Outro ensinamento profundo é sobre a responsabilidade energética. Cristo afirma que estados internos impactam o coletivo. Pensamentos recorrentes de medo alimentam campos de insegurança. Pensamentos de clareza estabilizam ambientes. Isso não é culpa, é consciência ampliada. Outro ponto essencial é a relação entre maturidade espiritual e humanidade. Cristo ensina que despertar não torna alguém superior, torna mais humano, mais capaz de compreender limites, falhas e aprendizados. As cartas deixam claro que a espiritualidade verdadeira aproxima as pessoas, não as separa. Outro ensinamento profundo é sobre o fim da busca externa incessante. Cristo afirma que buscar fora o que só pode ser integrado dentro gera frustração contínua. Quando o indivíduo reconhece que a consciência é o caminho, a busca se transforma em vivência. Outro ponto essencial é a relação entre presença e confiança no processo. Cristo ensina que nem tudo precisa ser resolvido agora. Algumas compreensões amadurecem com o tempo. A pressa impede a integração. As cartas explicam que confiar no processo é permitir que a vida revele o que a mente ainda não compreende. Outro ensinamento profundo é sobre o valor do compromisso interno. Cristo afirma que comprometer-se consigo mesmo é o ato mais profundo de amor. Não se trata de rigidez, trata-se de coerência. As cartas deixam claro que a consciência se fortalece quando palavras e ações caminham juntas. Outro ponto essencial é a relação entre aceitação e movimento. Cristo ensina que aceitar o agora não impede a mudança, permite que ela aconteça sem conflito. A mudança forçada gera resistência, a mudança consciente gera fluidez. Outro ensinamento profundo é sobre a importância de encerrar o dia com presença. Cristo afirma que revisar o dia com gratidão e honestidade integra aprendizados silenciosos. As cartas explicam que esse simples gesto organiza a consciência para o próximo ciclo. Outro ponto essencial é a relação entre simplicidade e verdade. Cristo ensina que a verdade mais profunda é simples. A complexidade excessiva é defesa da mente.
Quando a mente relaxa, o essencial se revela. E assim, gradualmente, o ser humano começa a viver não tentando controlar a vida, mas cooperando com ela, aprendendo, ajustando e amadurecendo em consciência. À medida que essa cooperação com a vida se aprofunda, o ser humano começa a perceber que muitos dos conflitos que antes pareciam externos eram, na verdade, diálogos internos não escutados. Cristo ensina que aquilo que não é reconhecido dentro tende a se manifestar fora. Quando a consciência acolhe seus próprios conteúdos, o mundo ao redor perde a função de espelho doloroso e passa a refletir aprendizado. As cartas explicam que fugir de si mesmo é um esforço constante e exaustivo. Já o encontro consigo traz alívio imediato, mesmo quando revela verdades desconfortáveis. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre identidade emocional e liberdade interior. Cristo afirma que emoções não definem quem somos, são estados que atravessam a consciência. Quando o indivíduo se identifica totalmente com uma emoção, perde a perspectiva. Quando observa, ganha liberdade. As cartas deixam claro que sentir intensamente não é fraqueza, é humano. Mas permanecer preso ao sentimento impede o movimento natural da vida. Outro ponto essencial é a relação entre responsabilidade pessoal e maturidade espiritual. Cristo ensina que assumir responsabilidade não significa carregar culpa, significa reconhecer poder de escolha. Enquanto o indivíduo acredita que tudo lhe acontece, permanece refém. Quando reconhece sua participação, recupera a autonomia. As cartas explicam que maturidade espiritual não é ausência de erros, mas capacidade de corrigir rotas sem se destruir emocionalmente. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre passado integrado e presente livre. Cristo afirma que o passado não precisa ser esquecido, precisa ser compreendido. Quando experiências passadas são integradas com consciência, deixam de controlar decisões presentes. As cartas deixam claro que negar o passado o mantém ativo, integrá-lo o transforma em sabedoria. Outro ponto essencial é a relação entre consciência e escolhas repetitivas. Cristo ensina que padrões se repetem até que sejam compreendidos. A repetição não é punição, é insistência da vida em ensinar. Quando o aprendizado acontece, o padrão perde força naturalmente. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre presença e autenticidade. Cristo afirma que a autenticidade surge quando o indivíduo para de atuar e começa a viver. Atuar consome energia, viver libera. As cartas explicam que a máscara mais pesada é aquela usada para agradar. Quando a consciência se permite ser real, os relacionamentos se reorganizam. Alguns se afastam, outros se aprofundam, ambos fazem parte do ajuste. Outro ponto essencial é a relação entre verdade emocional e cura. Cristo ensina que emoções negadas não desaparecem, se acumulam. Quando emoções são sentidas com consciência, perdem o poder de ferir. As cartas deixam claro que chorar não enfraquece, libera. Sentir não desorganiza, organiza internamente. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre disciplina interna e liberdade externa. Cristo afirma que liberdade sem consciência gera caos, consciência sem liberdade gera rigidez. A maturidade surge quando ambos caminham juntos. As cartas explicam que criar hábitos conscientes não limita a vida, a sustenta. Outro ponto essencial é a relação entre atenção e realidade percebida. Cristo ensina que aquilo em que se foca se expande na experiência. Focar apenas no que falta gera escassez interna, reconhecer o que já está presente gera estabilidade. As cartas deixam claro que a atenção é um ato criativo. Outro ensinamento profundo é sobre o fim da luta interna. Cristo afirma que a verdadeira paz não vem da vitória sobre si mesmo, mas da reconciliação consigo. Quando o indivíduo para de se dividir internamente, a energia antes usada na luta se transforma em clareza. Outro ponto essencial é a relação entre confiança e entrega progressiva. Cristo ensina que confiar não é abandonar responsabilidade, é abandonar o medo excessivo. A entrega acontece aos poucos, à medida que a consciência percebe que a vida responde melhor quando não é enfrentada como inimiga. Outro ensinamento profundo é sobre a integração entre espiritualidade e relações humanas. Cristo afirma que não existe espiritualidade isolada. Ela se manifesta nos encontros. É na relação com o outro que a consciência se revela. As cartas deixam claro que o outro não é obstáculo ao caminho, é parte do caminho. Outro ponto essencial é a relação entre paciência e profundidade. Cristo ensina que a pressa superficializa, a paciência aprofunda. A consciência que aceita o tempo do aprendizado cresce com raízes firmes.
E assim, pouco a pouco, o ser humano começa a viver não como alguém tentando se tornar algo, mas como alguém se lembrando do que sempre foi, consciência viva, em experiência humana, aprendendo a amar com presença. À medida que essa lembrança interior se fortalece, o ser humano começa a compreender que não está aqui para provar valor, mas para expressar consciência. Cristo ensina que a vida não é um teste de merecimento, é uma experiência de aprendizado. Quando essa compreensão se instala, a comparação perde força, a competição se dissolve, e a cooperação surge naturalmente. As cartas explicam que grande parte do sofrimento humano nasce da crença de que é preciso ser mais para então ser digno. Cristo afirma que a dignidade é intrínseca, não depende de conquistas externas. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre carência emocional e busca espiritual. Cristo ensina que a espiritualidade não preenche vazios emocionais não reconhecidos, ela os revela. Quando a pessoa busca o sagrado para fugir da dor, cria ilusões. Quando busca com honestidade, encontra clareza. As cartas deixam claro que consciência não substitui afeto, não substitui cuidado, não substitui relações humanas saudáveis, elas aprofunda. Outro ponto essencial é a relação entre amor próprio e responsabilidade. Cristo afirma que amor próprio não é indulgência constante, mas compromisso com a própria verdade. Dizer a si mesmo o que precisa ser ouvido, mesmo quando desconfortável, é um ato de amor consciente. As cartas explicam que o auto-engano cobra um preço silencioso. A verdade, embora desafiadora, liberta. Energia vital. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre controle emocional e repressão. Cristo ensina que controlar emoções não é reprimi-las, é compreendê-las. Emoções reprimidas retornam distorcidas, emoções compreendidas se reorganizam. As cartas deixam claro que maturidade emocional não elimina intensidade, traz direção. Outro ponto essencial é a relação entre identidade espiritual e humildade. Cristo afirma que quanto mais consciência, menos necessidade de se afirmar espiritualmente. A verdadeira consciência não se anuncia, se manifesta no cuidado, na escuta, na coerência. As cartas explicam que o ego espiritual é apenas o ego usando novas roupas. Reconhecer isso é sinal de lucidez. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre clareza interna e confiança nas escolhas. Cristo ensina que quando a consciência está alinhada, não há necessidade de aprovação constante. A dúvida excessiva é um sinal de desconexão interna. O alinhamento traz firmeza silenciosa. As cartas deixam claro que confiar em si mesmo não é arrogância, é maturidade. Outro ponto essencial é a relação entre consciência e simplicidade prática. Cristo afirma que a consciência verdadeira simplifica a vida. Menos conflitos desnecessários, menos justificativas, menos excesso. As cartas explicam que o essencial sempre esteve disponível, o ruído é que dificultava a percepção. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre dor antiga e identidade atual. Cristo ensina que experiências passadas não precisam definir o presente. Quando a dor é integrada, deixa de ser identidade e se torna aprendizado. As cartas deixam claro que ninguém é o que sofreu, é o que aprendeu a partir disso. Outro ponto essencial é a relação entre consciência e tempo psicológico. Cristo afirma que a mente vive no passado ou no futuro, a consciência vive no agora. Quando o indivíduo retorna ao presente, o peso do tempo psicológico diminui. As cartas explicam que muitas angústias não pertencem ao momento atual, são memórias ativadas. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre aceitação e dignidade. Cristo ensina que aceitar quem se é agora não impede evolução, cria base para ela. A rejeição interna retarda o crescimento, a aceitação consciente o acelera. Outro ponto essencial é a relação entre presença e verdade relacional. Cristo afirma que relações conscientes exigem presença real. Estar fisicamente presente sem estar emocionalmente disponível gera vazio. As cartas deixam claro que presença é um presente silencioso. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre consciência e serviço. Cristo ensina que servir não é se anular, é compartilhar o que transborda. Quando alguém tenta servir a partir da carência, se esgota. Quando serve a partir da inteireza, se expande. As cartas explicam que cada pessoa tem uma forma única de contribuir. Comparar-se desalinha. Outro ponto essencial é a relação entre confiança na vida e entrega progressiva. Cristo afirma que a vida responde à confiança genuína. Não imediatamente, não da forma esperada, mas de maneira coerente com o aprendizado necessário.
E assim, gradualmente, o ser humano começa a viver não tentando controlar o fluxo da existência, mas aprendendo a dançar com ele, errando, ajustando, aprendendo e amadurecendo em consciência. Com essa maturidade silenciosa, o ser humano começa a perceber que a vida não pede respostas imediatas, pede presença contínua. Cristo ensina que muitas verdades se revelam não quando são buscadas com urgência, mas quando são acolhidas com paciência. As cartas explicam que a consciência amadurece como uma semente. Há um tempo de germinação invisível antes do florescimento. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre confiança e não saber. Cristo afirma que não saber tudo não é falha, é abertura. A mente que aceita o não saber permite que a sabedoria se revele no tempo certo. As cartas deixam claro que a necessidade excessiva de controle nasce do medo. A confiança nasce da experiência vivida. Outro ponto essencial é a relação entre silêncio interior e discernimento. Cristo ensina que decisões mais sábias nascem no silêncio, não na agitação. Quando a mente desacelera, o discernimento emerge naturalmente. As cartas explicam que o silêncio não elimina pensamentos, apenas retira deles o comando. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre compaixão e lucidez. Cristo afirma que compaixão não é concordar com tudo, é compreender sem endurecer. A lucidez sem compaixão se torna fria, a compaixão sem lucidez se torna confusa. A consciência madura integra ambas. Outro ponto essencial é a relação entre escolhas conscientes e consequências. Cristo ensina que toda escolha gera movimento, não como punição, mas como continuidade natural. As cartas deixam claro que assumir escolhas é assumir a própria vida. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre cansaço existencial e desalinhamento. Cristo afirma que o cansaço profundo muitas vezes não vem do fazer, mas do viver contra si mesmo. Quando o indivíduo se realinha, a energia retorna gradualmente. As cartas explicam que a vitalidade é um reflexo da coerência interna. Outro ponto essencial é a relação entre perdão e libertação pessoal. Cristo ensina que perdoar não é absolver comportamentos, é libertar a própria consciência do peso da retenção emocional. O perdão não muda o passado, muda a relação com ele. As cartas deixam claro que guardar ressentimento é carregar uma carga que não ensina mais. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre humildade e aprendizado constante. Cristo afirma que a consciência viva está sempre aprendendo. Aquele que acredita já saber fecha-se para a expansão. As cartas explicam que a humildade verdadeira não se diminui, se mantém aberta. Outro ponto essencial é a relação entre presença e escuta do corpo. Cristo ensina que o corpo é um aliado da consciência. Tensões, dores e desconfortos são mensagens, não inimigos. Quando o corpo é escutado, a mente aprende a respeitar limites. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre espiritualidade e cotidiano simples. Cristo afirma que a espiritualidade não está separada da vida diária, se manifesta no modo de falar, no modo de ouvir, no modo de escolher. As cartas deixam claro que o sagrado habita o ordinário quando a presença. Outro ponto essencial é a relação entre verdade e simplicidade emocional. Cristo ensina que a verdade emocional é direta. Complicações excessivas são tentativas de evitar sentir. Quando sentir é acolhido, a clareza se estabelece. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre confiança e constância. Cristo afirma que não é a intensidade ocasional que transforma a consciência, é a constância gentil. Pequenos ajustes diários criam grandes mudanças ao longo do tempo. As cartas explicam que a consciência cresce no ritmo da prática viva. Outro ponto essencial é a relação entre presença e paz progressiva. Cristo ensina que a paz não chega de uma vez, se aprofunda. Cada escolha consciente retira uma camada de conflito interno. E assim, lentamente, o ser humano começa a viver menos reativo, mais responsivo, menos fragmentado, mais inteiro, menos em luta, mais em diálogo com a vida. À medida que essa presença vai se estabilizando, o ser humano começa a perceber que não precisa mais lutar para se sentir inteiro. A inteireza surge quando a fragmentação interna é reconhecida e acolhida. Cristo ensina que aquilo que é negado dentro se manifesta como conflito fora, aquilo que é aceito com consciência se reorganiza naturalmente. As cartas explicam que a maioria das pessoas vive tentando se corrigir, quando, na verdade, precisa primeiro se compreender. Compreender não justifica erros, cria base para transformações reais. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre esforço excessivo e desconexão interior.
Cristo afirma que quando o caminho está alinhado, o esforço diminui, mesmo que o desafio permaneça. Esforço contínuo sem clareza é sinal de desalinhamento, ação consciente é sinal de integração. As cartas deixam claro que a vida não exige sacrifício constante, exige coerência. Outro ponto essencial é a relação entre verdade interna e coerência externa. Cristo ensina que dizer a verdade a si mesmo é mais importante do que dizê-la aos outros. Quando o indivíduo se engana internamente, cria incoerências que se refletem nas relações. As cartas explicam que a coerência não nasce do controle, mas da honestidade interior. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre atenção e qualidade de vida. Cristo afirma que a vida é vivida no lugar onde a atenção repousa. Quando a atenção está sempre no problema, a experiência se torna pesada. Quando está também na solução, a esperança se fortalece. As cartas deixam claro que esperança não é negação da realidade, é abertura para novas possibilidades. Outro ponto essencial é a relação entre maturidade espiritual e simplicidade relacional. Cristo ensina que quanto mais consciente alguém se torna, menos necessidade tem de vencer discussões. A verdade não precisa ser imposta, ela se sustenta sozinha. As cartas explicam que discutir para convencer é sinal de insegurança interna. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre presença e vulnerabilidade. Cristo afirma que ser vulnerável não é se expor indiscriminadamente, é permitir-se ser real. A vulnerabilidade consciente aproxima as pessoas, a armadura constante as afasta. As cartas deixam claro que muitas dores relacionais nascem da impossibilidade de ser autêntico. Outro ponto essencial é a relação entre consciência e escolhas pequenas. Cristo ensina que a consciência se revela nos detalhes. Como se reage a um contratempo, como se escuta alguém cansado, como se lida com a própria frustração. As cartas explicam que o despertar não acontece apenas em grandes decisões, acontece no cotidiano. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre paciência e integração emocional. Cristo afirma que emoções precisam de tempo para serem integradas. A pressa emocional gera repressão, a paciência gera amadurecimento. As cartas deixam claro que sentir plenamente é diferente de se perder no sentir. Outro ponto essencial é a relação entre consciência e limites saudáveis. Cristo ensina que limites claros protegem relações. Dizer não quando necessário evita ressentimentos futuros. As cartas explicam que limites não afastam quem respeita, afastam quem invade. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre confiança e ação alinhada. Cristo afirma que confiar na vida não é esperar passivamente, é agir sem desespero. Quando a ação nasce da clareza, o resultado é mais equilibrado. As cartas deixam claro que a ansiedade não acelera aprendizados, apenas consome energia. Outro ponto essencial é a relação entre consciência e autorresponsabilidade amorosa. Cristo ensina que assumir responsabilidade não é se culpar, é se posicionar. Quando o indivíduo se posiciona internamente, a vida responde com mais nitidez. As cartas explicam que muitas confusões externas nascem da ausência de posicionamento interno. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre gratidão e integração do caminho. Cristo afirma que reconhecer o que já foi aprendido fortalece a confiança no processo. A gratidão consciente não ignora desafios, reconhece avanços. As cartas deixam claro que olhar apenas para o que falta gera desânimo. Reconhecer o que já foi integrado gera estabilidade. Outro ponto essencial é a relação entre consciência e continuidade. Cristo ensina que o caminho não é linear, há avanços, pausas e retomadas. O importante é não abandonar a presença. As cartas explicam que cair não é falhar, falhar é desistir de aprender. E assim, pouco a pouco, o ser humano começa a viver não tentando controlar cada passo, mas caminhando com atenção, não buscando garantias absolutas, mas cultivando confiança, não fugindo da própria humanidade, mas integrando-a com consciência. Com essa integração cada vez mais presente, o ser humano começa a compreender que a vida não exige respostas perfeitas, mas presença honesta diante do que se apresenta. Cristo ensina que tentar controlar todos os resultados é uma forma sutil de medo, já viver consciente é confiar enquanto caminha. As cartas explicam que a consciência amadurecida não elimina a incerteza, aprende a conviver com ela sem perder o eixo interno. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre aceitação do agora e liberdade interior. Cristo afirma que enquanto o indivíduo rejeita o agora, permanece preso. Quando aceita o agora, recupera movimento. Aceitar não significa gostar, significa reconhecer o ponto de partida real.
As cartas deixam claro que toda transformação começa onde se está, não onde se gostaria de estar. Outro ponto essencial é a relação entre consciência e autorrespeito. Cristo ensina que respeitar a si mesmo é ouvir os próprios limites antes que o corpo ou a vida os imponham. O autorrespeito não nasce do isolamento, mas da clareza interna. As cartas explicam que muitas dores poderiam ser evitadas se a consciência fosse escutada mais cedo. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre presença e escolhas alinhadas. Cristo afirma que quando o indivíduo está presente, as escolhas se tornam mais simples, mesmo quando difíceis. A confusão surge quando se escolhe a partir do medo ou da expectativa externa. As cartas deixam claro que escolher com consciência é assumir o próprio caminho. Outro ponto essencial é a relação entre espiritualidade e realidade prática. Cristo ensina que consciência sem aplicação se torna teoria, aplicação sem consciência se torna desgaste. Quando ambas caminham juntas, a vida se organiza de forma mais harmônica. As cartas explicam que o despertar não afasta da vida material, aproxima com mais responsabilidade. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre silêncio e integração. Cristo afirma que períodos de silêncio são necessários para que a consciência assimile aprendizados. Sem silêncio, a mente acumula, mas não integra. As cartas deixam claro que o silêncio não é ausência de vida, é vida em reorganização. Outro ponto essencial é a relação entre compaixão consigo e evolução real. Cristo ensina que ser duro consigo mesmo não acelera o crescimento, apenas gera bloqueios. A compaixão consciente não desculpa tudo, acolhe para transformar. As cartas explicam que aprender exige gentileza interna. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre verdade e libertação emocional. Cristo afirma que a verdade liberta quando é acolhida com maturidade. Negar a verdade mantém padrões ativos, acolhê-la abre espaço para novos movimentos. As cartas deixam claro que a verdade não fere, o que fere é a resistência a ela. Outro ponto essencial é a relação entre consciência e ritmo da vida. Cristo ensina que a vida tem ciclos, há tempos de ação e tempos de recolhimento. Respeitar esses ciclos evita esgotamento e favorece clareza. As cartas explicam que insistir em agir quando é tempo de integrar gera confusão. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre maturidade espiritual e simplicidade interior. Cristo afirma que quanto mais madura a consciência, menos necessidade de excessos. Menos drama, menos justificativas, menos conflitos internos. As cartas deixam claro que a simplicidade é sinal de integração. Outro ponto essencial é a relação entre confiança e entrega consciente. Cristo ensina que entregar não é desistir da vida, é parar de lutar contra o que não pode ser mudado no momento. A entrega consciente libera energia para o que pode ser transformado. As cartas explicam que muitas dores persistem porque se luta contra o inevitável e se evita o possível. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre presença e sentido da existência. Cristo afirma que o sentido não é algo distante, se revela no modo como se vive o agora. Quando o agora é vivido com consciência, o sentido emerge naturalmente. As cartas deixam claro que a busca por sentido termina quando a vida é vivida com presença. E assim, gradualmente, o ser humano começa a viver menos dividido, mais inteiro, menos dominado pelo medo, mais guiado pela consciência, menos em conflito com a vida, mais em diálogo com ela. À medida que essa vivência consciente se torna mais estável, o ser humano começa a perceber que não precisa mais provar nada para a vida. A própria vida se encarrega de revelar o que está alinhado e o que precisa ser ajustado. Cristo ensina que a vida responde com precisão não às palavras, mas aos estados internos. Quando o estado interno se transforma, as circunstâncias acompanham. As cartas explicam que muitos tentam mudar o cenário externo sem antes reorganizar o cenário interno. O resultado é esforço repetido com pouco avanço real. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre consciência e confiança silenciosa. Cristo afirma que a confiança verdadeira não é eufórica, é tranquila. Ela não exige sinais constantes, nem confirmações externas, se sustenta na coerência vivida. As cartas deixam claro que a ansiedade espiritual é sinal de desconexão com o presente. Outro ponto essencial é a relação entre consciência e honestidade emocional. Cristo ensina que negar emoções não as dissolve, apenas as empurra para camadas mais profundas. Quando emoções são reconhecidas com maturidade, perdem o poder de desorganizar. As cartas explicam que sentir não é perder o controle, é recuperar contato consigo.
Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre humildade e força interior. Cristo afirma que a verdadeira força não nasce da imposição, mas da estabilidade interna. Quem está centrado não precisa dominar, inspira. As cartas deixam claro que liderança consciente é presença, não controle. Outro ponto essencial é a relação entre consciência e desapego. Cristo ensina que desapegar não é abandonar, é liberar o excesso de expectativa. Quando o indivíduo se apega a resultados específicos, fecha-se para possibilidades melhores. As cartas explicam que o desapego não empobrece, expande. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre consciência e responsabilidade amorosa. Cristo afirma que amar com consciência inclui saber quando ficar e quando se afastar. Persistir em ambientes que ferem a integridade não é amor, é medo de mudança. As cartas deixam claro que a consciência protege a vida, não a sacrifica. Outro ponto essencial é a relação entre aprendizado e repetição. Cristo ensina que a vida repete lições até que sejam compreendidas, não por castigo, mas por insistência amorosa. Quando o aprendizado é integrado, a repetição perde sentido. As cartas explicam que padrões só se encerram quando a consciência muda. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre presença e verdade interior. Cristo afirma que a verdade interior não se impõe, se revela quando há silêncio suficiente para ouvi-la. Quanto mais ruído interno, mais distante a percepção. As cartas deixam claro que a mente agitada não percebe o essencial. Outro ponto essencial é a relação entre consciência e paciência com o processo humano. Cristo ensina que cada pessoa está em um ponto do caminho. Comparar ritmo gera julgamento desnecessário. A consciência madura compreende diferenças sem superioridade. As cartas explicam que julgar é tentar se proteger da própria insegurança. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre consciência e leveza. Cristo afirma que quando a consciência se alinha, a vida se torna mais leve, mesmo que os desafios permaneçam. A leveza não vem da ausência de problemas, vem da ausência de resistência interna. As cartas deixam claro que o peso excessivo é sinal de conflito interno não resolvido. Outro ponto essencial é a relação entre consciência e gratidão silenciosa. Cristo ensina que agradecer não é obrigação espiritual, é reconhecimento natural. Quando a consciência percebe o quanto já foi aprendido, a gratidão surge espontaneamente. As cartas explicam que a gratidão âncora a mente no presente. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre consciência e confiança no invisível. Cristo afirma que nem tudo que sustenta a vida é visível. Assim como a raiz sustenta a árvore, a consciência sustenta a experiência. As cartas deixam claro que confiar no invisível não é negar a realidade, é reconhecer dimensões mais amplas dela. Outro ponto essencial é a relação entre consciência e encerramento de ciclos internos. Cristo ensina que alguns ciclos não se encerram externamente, mas internamente. Mudar a relação com uma experiência é encerrar um ciclo. As cartas explicam que quando o ciclo interno se encerra, o externo se reorganiza. Outro ensinamento profundo é sobre a relação entre consciência e continuidade da vida. Cristo afirma que nada é desperdiçado, toda experiência contribui para o amadurecimento. Mesmo erros se tornam degraus quando há aprendizado. E assim, gradualmente, o ser humano começa a viver não buscando escapar da própria humanidade, mas honrá-la, não tentando ser alguém ideal, mas sendo real, não fugindo da vida, mas caminhando com ela, em consciência, presença e amor vivido. Se esta narrativa tocou você, se ela ampliou sua consciência e trouxe clareza prática para a vida, inscreva-se agora no canal Vozes que Curam, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Assim, essa mensagem continua se expandindo e alcançando outras pessoas prontas para despertar. Que você siga em paz, com presença, discernimento e confiança no caminho.